E aí, tudo bem? Vamos para nossa leitura. Estamos aqui firme e forte. Tem muita gente perguntando se a gente está atrasado na leitura. E só para explicar, você precisa imprimir o planner, porque o planner vai te trazer muita clareza com relação à leitura. O nosso plano de leitura é um pouquinho diferente, talvez, dos que você tem aí. E ele contempla a cada 7 dias um dia de descanso. E no final, se você ver, ele está dividido em 2 partes, janeiro a junho e julho a dezembro. E se você ver até o último dia, ele tem somente 336 dias de leitura, contemplando um descanso. Então fique tranquilo e tranquila que nós vamos terminar aí, se não for em um ano, é quase em um ano, tá bom? O importante é você todos os dias estar colocando em dia e lendo e meditando e refletindo sobre a palavra. Hoje nós estamos no dia 49, são quase 50 dias, tá? E a gente vai ler Levítico 24 a 27, ok? Então vamos lá, 24 a 27. O Eterno disse a Moisés: ordene ao povo de Israel que traga a você azeite de oliva puro para acender as lâmpadas, a fim de que fiquem acesas continuamente. Arão é responsável por manter acesas, na presença do Eterno, as lâmpadas que estão diante do véu, que esconde as tábuas da aliança, na tenda do encontro. Esse é um decreto perpétuo por todas as gerações. Arão é responsável por manter continuamente acesas as lâmpadas no candelabro de ouro puro diante do Eterno. Pegue farinha da melhor qualidade e asse 12 pães, usando 2 jarros de farinha para cada pão. Arrume-os em 2 fileiras de 6 pães sobre a mesa de ouro diante do Eterno. Ponha incenso puro em cada fileira, marcando o pão como pão memorial. É uma oferta dedicada ao Eterno. Todos os sábados, esses pães deverão ser postos diante do Eterno, como uma resposta à aliança perpétua de Israel. Os pães depois serão dados a Arão e seus filhos, que os comerão em lugar sagrado. É a porção mais sagrada que eles recebem das ofertas consagradas ao Eterno. Esse é um decreto perpétuo. Certo dia, o filho de uma israelita e de um egípcio apareceu na comunidade dos israelitas e se envolveu numa briga com o israelita, ocorrida no campo. O filho da israelita blasfemou o nome do Eterno e o amaldiçoou. O caso foi apresentado a Moisés. O nome da mãe do rapaz era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e seu filho ficou detido, esperando que o Eterno revelasse o que fazer. O Eterno disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento, que todos os que ouviram coloquem a mão sobre a cabeça dele. Em seguida, toda a congregação deverá apedrejá-lo. Depois diga aos israelitas: aquele que amaldiçoar a Deus será responsabilizado por isso, e quem blasfemar o nome do Eterno será morto. Toda a congregação deverá apedrejá-lo. Não fará diferença se ele é estrangeiro ou natural dessa terra. Se blasfemar o nome do Eterno, será morto. Aquele que matar um ser humano terá de ser morto. Aquele que matar um animal de alguém terá de fazer a restituição, vida por vida. Aquele que ferir o próximo receberá em troca o mesmo que ele fez. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Tudo o que ele fez àquela pessoa será feito a ele. Aquele que matar um animal precisa fazer a restituição, mas aquele que matar um ser humano terá de ser morto. E não haverá 2 pesos e 2 medidas. A mesma regra vale para estrangeiros e para os nativos da terra. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Moisés transmitiu a decisão divina ao povo de Israel e eles levaram um blasfemador para fora do acampamento e o apedrejaram. O povo de Israel seguiu as ordens que o Eterno tinha dado a Moisés. O Eterno disse a Moisés no Monte Sinai: fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que darei a vocês, a terra guardará um sábado para o Eterno. Plantem seus campos, podem suas vinhas e façam suas colheitas durante 6 anos, mas no 7º ano a terra terá um descanso sabático absoluto, um sábado dedicado ao Eterno. Vocês não plantarão os seus campos, nem podarão as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem façam a colheita das uvas das vinhas não podadas. A terra terá um ano de descanso total, mas vocês poderão comer do que a terra produzir espontaneamente durante o ano de descanso. Os escravos, os trabalhadores contratados, os estrangeiros residentes na terra e, claro, gados, animais selvagens, comerão de tudo que a terra produzir espontaneamente durante esse ano. Contem 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. 7 sábados de anos dão 49 anos. Depois toquem a trombeta no dia 10 do 7º ano, o dia da expiação.
Toquem a trombeta por toda a terra, santifiquem o 50º ano. Será um ano sagrado. Proclamem a liberdade por toda a terra a todos os que habitam nela. É o ano do jubileu para vocês. Cada um voltará para a sua propriedade, para a propriedade da sua família e se reunirá com a família inteira. O 50º ano é o ano do jubileu. Não semeiem, não colham o que a terra produzir, nem colham as vinhas não podadas, porque é o ano do jubileu. É um ano sagrado para vocês. Comam apenas o que a terra produzir espontaneamente nos campos. No ano do jubileu, todos voltarão para casa e para a propriedade da sua família. Quando vocês fizerem um negócio de compra ou venda de propriedade com um dos seus conterrâneos, ninguém explore seu irmão. Calculem o valor da propriedade com base no número de anos desde o ano do jubileu. É obrigatório que se estipule o preço com base no número de colheitas restantes até o ano do jubileu seguinte. Se forem muitos os anos restantes, o valor será maior e o preço poderá ser aumentado. Mas se faltarem poucos anos, o valor será menor. Nesse caso, diminuam o preço. O que na verdade vocês estarão comprando e vendendo será o número de colheitas que ainda farão. Ninguém explore o seu próximo. Tenham temor de Deus. Eu sou o eterno seu Deus. Obedeçam aos meus decretos e observem as minhas leis e viverão seguros na terra. A terra produzirá seu fruto e vocês terão comida à vontade e viverão seguros e protegidos. Alguém pode perguntar: o que comeremos no 7º ano sem plantar e sem colher? Garanto a vocês, darei colheitas tão abençoadas no 6º ano que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Enquanto vocês estiverem plantando no 8º ano, ainda estarão comendo da colheita do 6º ano e comerão dela até que seja feita a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida de forma definitiva porque ela é minha e vocês são estrangeiros. Vocês são meus inquilinos. Tratem de garantir o direito de resgate de qualquer parte da terra que possuam. Se algum dos seus irmãos empobrecer e for obrigado a vender parte da sua terra, seu parente mais próximo deve comprá-la e assim resgatar a terra que seu irmão vendeu. Se a pessoa não tiver ninguém para resgatar a terra, mas depois prosperar e tiver recursos para o resgate, ele deverá calcular o valor a partir do tempo em que vendeu e restituir a diferença ao comprador. Assim poderá voltar para sua terra. Se ele não conseguir juntar dinheiro suficiente para restituir o valor, a terra vendida permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu será devolvida e ele pode morar de novo na sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, ele terá o direito de comprá-la de volta durante 1 ano após a venda. A qualquer momento, nesse período de 1 ano, ele pode resgatá-la. Mas se não a resgatar ao fim de 1 ano, a casa se tornará de posse permanente do comprador e de seus descendentes e não será devolvida no ano do jubileu. No entanto, casas em vilas não muradas são consideradas propriedades rurais, então elas podem ser resgatadas e deverão ser devolvidas no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas que estão dentro dessas cidades sempre estarão sujeitas ao resgate. Toda propriedade levítica terá direito e resgate se for vendida numa das cidades dos levitas e retornará a eles no ano do jubileu, porque as casas nessas cidades são sua única propriedade entre o povo de Israel. As pastagens que pertencem às suas cidades não poderão ser vendidas, são posse permanente dos levitas. Se um dos seus irmãos se tornar tão pobre que já não consiga se sustentar, ajudem-no, assim como fazem com um estrangeiro ou um residente temporário, para que ele continue vivendo entre vocês. Não o oprimam com juros. Por respeito ao seu Deus, ajudem o seu irmão, para que ele continue vivendo entre vocês. Não tirem vantagem da situação difícil dele, cobrando juros abusivos sobre empréstimos. Nem lhe emprestem comida visando lucro. Eu sou o Eterno, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e ser seu Deus. Deixa eu ver, do 24 ao 27. Se um dos seus irmãos se tornar pobre a ponto de precisar vender-se a um de vocês, não faça trabalhar como escravo. Tratem-no como trabalhador contratado ou como um residente temporário entre vocês. Ele trabalhará até o ano do jubileu e depois disso ele e seus filhos estão livres para voltar ao seu clã e à propriedade dos seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que tirei do Egito, por isso jamais poderão ser vendidos como escravos. Não os tratem com tirania, tenham temor de Deus. Os escravos de vocês deverão ser gente de outros povos. Comprem escravos deles. Vocês também podem comprar filhos de trabalhadores estrangeiros que estão vivendo temporariamente entre vocês e dos que nasceram em sua terra dos clãs que formaram entre vocês. Eles se tornarão propriedade de vocês e poderão ser deixados como herança para os seus filhos e ser escravos para sempre. Mas vocês não poderão tratar com tirania seus irmãos israelitas. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a um membro de um clã estrangeiro, ainda assim ele terá direito a resgate depois de ter se vendido.
Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, um tio ou um primo ou qualquer parente próximo da sua família poderá resgatá-lo. Ou se ele conseguir juntar dinheiro suficiente, poderá resgatar a si mesmo. Nesse caso, deve-se calcular o tempo desde o ano em que ele se vendeu até o ano do jubileu. O valor do resgate será estabelecido de acordo com o salário de um trabalhador contratado, multiplicado pelo número de anos. Se faltarem muitos anos até o jubileu, ele terá de pagar um preço mais alto pelo resgate. Mas se faltarem poucos anos até o jubileu, o cálculo do seu preço será proporcional. Ele será tratado como um trabalhador contratado ano a ano. O que não pode acontecer é seu senhor o tratar com tirania. Se ele não for resgatado de uma dessas maneiras, estará livre no ano do jubileu ele e seus filhos. Porque os israelitas são meus servos, os servos que tirei do Egito. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Não façam ídolos para vocês. Nenhuma imagem, nenhuma coluna sagrada deve ser erguida por vocês. Nenhuma pedra deve ser esculpida, nenhuma pedra esculpida deve existir na sua terra, para que ninguém se curve diante dela em adoração. Eu sou o Eterno, seu Deus. Guardem os meus sábados, tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Eterno. Se vocês viverem de acordo com os meus decretos e obedecerem fielmente aos meus mandamentos, eu enviarei as chuvas na época certa. O solo dará suas colheitas, as árvores e os seus frutos. Vocês farão a debulha dos grãos até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até a época do plantio. Vocês terão mais que o suficiente para comer e viverão seguros e protegidos na sua terra. Farei da sua terra um lugar de paz, vocês poderão dormir à noite sem temor. Eliminarei da terra os animais selvagens e acabarei com a guerra. Vocês perseguirão os seus inimigos e os derrotarão. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000 e acabarão com eles. Darei a vocês atenção total, farei que vocês prosperem e cresçam em número e guardarei minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior e já terão de limpar os celeiros para a nova safra. Vou estabelecer minha morada entre vocês, não os rejeitarei, passearei pelas suas cidades. Serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Eterno, seu Deus pessoal, que resgatou vocês do Egito para que não fossem mais escravos dos egípcios. Arranquei o jugo da escravidão para que vocês pudessem se mover livremente. Mas, se vocês se negarem a me obedecer e não observarem meus mandamentos, desprezando os meus decretos, desdenhando as minhas leis pela sua desobediência, fazendo pouco caso da minha aliança, então eu vou agir e causar pavor entre vocês. Por meio de doenças, de febre alta, de cegueira, sua vida vai definhar pouco a pouco. Vocês semearão, mas os seus inimigos é quem colherão. Vou virar as costas para vocês e ficar de lado enquanto seus inimigos os derrotam. Vocês serão governados por povos que os odeiam e fugirão apavorados quando ninguém estiver perseguindo vocês. Se ainda assim eu não conseguir obter a atenção de vocês, vou discipliná-los com mais rigor por seus pecados. O orgulho de vocês será quebrado. O céu acima de vocês será uma chapa de ferro. O solo uma calçada de bronze. Não importa quanto se esforcem, não conseguirão produzir mais nada. Não haverá mais colheitas e nem frutos nas árvores. Se vocês me desafiarem e se negarem a me ouvir, o castigo será 7 vezes pior que o seu pecado. Atiçarei animais selvagens contra vocês. Eles vão roubar seus filhos, matarão seu gado, dizimarão suas comunidades a ponto de vocês pensarem que estão vivendo numa cidade fantasma. Se isso não funcionar e vocês rejeitarem a minha disciplina e continuarem a me desafiar, então será minha vez de desafiá-los. Meu castigo será 7 vezes mais rigoroso que seus pecados. Trarei guerra entre vocês para vingar a violação da minha aliança, e quando vocês tentarem formar grupos para se proteger, enviarei uma epidemia mortal sobre vocês, que os deixará indefesos diante dos inimigos. Quando eu cortar seu suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão no forno e dividirão entre si. Vocês comerão, mas a comida será escassa. Ninguém ficará satisfeito. E se nem isso funcionar, e vocês ainda não quiserem me ouvir e continuarem me desafiando, minha paciência vai se esgotar e castigarei vocês com verdadeira fúria em proporção superior aos seus pecados. A fome será tão severa que vocês acabarão comendo seus próprios filhos cozidos e filhas assadas. Vou pôr abaixo os santuários de sexo, de religião, de parafernália que os acompanha. Os cadáveres de vocês e os pedaços dos ídolos estarão todos na mesma pilha. Enojado de vocês, transformarei suas cidades em entulho. Farei uma devassa nos santuários e vou tapar o nariz para não sentir o aroma agradável dos seus sacrifícios. Transformarei sua terra em paisagem devastada. Os inimigos que invadirem ficarão assustados com aquilo que vão encontrar. Espalharei vocês por todo o mundo e os perseguirei com a ponta da minha espada nas suas costas. Não vai sobrar nada na sua terra e nada acontecerá nas suas cidades. Depois que vocês tiverem saído e estiverem dispersos nas nações dos seus inimigos, a terra agora sem vocês finalmente vai descansar.
e desfrutar anos sabáticos. Todo o tempo em que estiver vazia, a terra será seu descanso. Os sábados que nunca teve enquanto vocês ali viviam. Aqueles que entre vocês ainda estiverem vivos terão uma existência de medo e de pavor. Entrarão em pânico até com o movimento de uma folha. Eles correrão de lá para cá como se estivessem tentando salvar a vida, mesmo que ninguém esteja perseguindo. Ficarão tropeçando e pisoteando uns aos outros em total desordem, em total desorientação. Vocês não terão chance alguma contra os inimigos e vão morrer em terras estrangeiras. A terra de seus inimigos devorará vocês. Quem sobrar apodrecerá lentamente na terra dos inimigos. Apodrecerá, sim, e tudo por causa de seus pecados, acrescidos dos pecados dos seus antepassados. Mas se vocês confessarem seus pecados, os pecados dos seus antepassados, o comportamento traiçoeiro, a resistência que desencadeou a minha resistência e que os enviou às terras inimigas, se amolecerem o coração, se arrependerem do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão e me lembrarei da terra. A terra estará vazia e desfrutará seus sábados enquanto eles estiverem longe. Eles pagarão pelos seus pecados porque rejeitaram minhas leis e trataram meus decretos com desprezo. Mas apesar do seu comportamento enquanto estiverem entre seus inimigos, não os rejeitarei nem desprezarei totalmente. Não quebrarei minha aliança com eles. Eu sou o Eterno, seu Deus. Por causa deles me lembrarei da aliança com seus antepassados, a quem eu, observado por todos os povos, tirei do Egito a fim de ser o Deus deles. Eu sou o Eterno. Estes são os decretos, as leis e as instruções que o Eterno estabeleceu entre ele e o povo de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Acabamos. Gente, que forte as colocações do Senhor aqui. Eu não sei você, mas eu particularmente achei super forte. Deus é justiça, né, gente? Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é disciplina e Deus não pode se levantar contra as suas próprias características, que é fidelidade, integridade, lealdade, né? Então, uma baita reflexão aqui nesse texto. Tá bom? Amanhã, então, a gente vai estar no dia... Peraí, vamos ver se a gente lembra aqui, ó. Dia 50. E a gente vai ler Números... Deixa eu ver. Ah, tem que ler o 27 também, gente. Amanhã é dia 50. Ah, falta um, então. Vamos lá. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles: se alguém quiser dedicar uma pessoa ao serviço do Eterno por meio de um voto, estabeleça o valor de um homem entre 20 e 60 anos de idade em 600 gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. No caso de uma mulher, o valor é de 360 gramas. Se a pessoa tiver entre 5 e 25 anos de idade, estabeleça o valor em 240 gramas para os homens e 120 gramas para as mulheres. Se a pessoa tiver entre 1 mês e 5 anos de idade, o valor será de 60 gramas para meninos e 36 gramas para as meninas. Se alguém for pobre e não puder pagar o valor estabelecido, ele deve apresentar a pessoa ao sacerdote, que então estabelecerá o valor de acordo com as posses de quem fez o voto. Se o que ele prometeu com o voto for um animal aceitável como oferta ao Eterno, o animal será dado ao Eterno e se tornará propriedade do santuário. Quem fizer o voto não deverá trocar um animal perfeito por um defeituoso, nem o defeituoso pelo perfeito. Se ele desonestamente substituir um animal por outro, os 2 animais se tornarão propriedade do santuário. Se o que ele prometeu por voto for um animal impuro, que não pode ser aceito como oferta ao Eterno, o animal deverá ser mostrado ao sacerdote, que vai fixar seu valor alto ou baixo. O que o sacerdote fixar será seu valor. Se o proprietário mudar de ideia e quiser resgatar o animal, terá de acrescentar 20% ao valor fixado. Se um homem dedicar sua casa ao Eterno e ela passar a ser propriedade do santuário, o sacerdote vai fixar seu valor, seja alto ou seja baixo. O que o sacerdote fixar será então seu valor. Se o homem quiser a casa de volta, terá de acrescentar 20% do seu valor e então a casa será dele outra vez. Se um homem consagrar ao Eterno parte da terra da sua família, seu valor será fixado de acordo com o montante das sementes necessárias, na proporção de 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se ele consagrar a terra no ano do jubileu, o valor fixado permanece. Mas se ele consagrar depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo restante até o jubileu seguinte, reduzindo o valor na proporção desses anos. Se a pessoa que consagrou a terra quiser comprá-la de volta, terá de acrescentar 20% do seu valor, então será dele de novo. Mas se ele não a resgatar ou vender a outra pessoa, a terra não poderá ser comprada de volta. Quando ela for liberada no ano do jubileu, se tornará sagrada para o Eterno, propriedade do santuário, e irá para as mãos dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Eterno uma terra que tenha comprado, que não fazia parte das terras da sua família, o sacerdote calculará seu valor
proporcional ao tempo que falta para o ano do jubileu seguinte. O homem deverá pagar o valor no ato como algo que agora é sagrado para o Eterno, propriedade do santuário. No ano do jubileu, ela voltará ao seu proprietário original, o homem de quem ele a comprou. A avaliação será feita segundo o padrão do santuário de 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, ela já pertence ao Eterno. Não importa se é de gado ou do rebanho, é propriedade do Eterno. Se for um animal ritualmente impuro, poderá ser comprado de volta segundo o valor estipulado e acrescido de 20%. Se não houver resgate, será vendido pelo valor estipulado. Mas nada do que um homem consagrar irrevogavelmente de suas posses ao Eterno, quer de animais, quer das terras da família, poderá ser vendido ou comprado de volta. Tudo que for consagrado será santíssimo, é propriedade inalienável do Eterno. Nenhuma pessoa consagrada à destruição poderá ser resgatada, terá de ser morta. 1/10 do produto da terra, seja do cereal do solo, seja do fruto da árvore, pertence ao Eterno. É santo para o Eterno. Se um homem comprar de volta parte do dízimo que deu, deverá acrescentar 20% a ele. 1/10 dos rebanhos de todo 10º animal que passar debaixo da vara do pastor será consagrado ao Eterno. Ninguém poderá escolher para si os bons e entregar os defeituosos, nem fazer troca alguma. Se fizer uma substituição desonesta, os 2 animais se tornarão propriedade do santuário e não poderão ser resgatados. Esses são os mandamentos que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai a serem transmitidos ao povo de Israel. Agora nós acabamos. Então amanhã nos vemos, firme e forte na sua leitura aí. Comenta aqui se você está lendo comigo, para eu saber que você está acompanhando essa leitura comigo. E amanhã então voltamos aqui para continuar nossa leitura. E amanhã a gente já inicia números. Vamos que vamos, hein? Sem parar. Tchau!